tanto a TI quanto a Imprel estão com 50 anos, né? Então, nascemos praticamente juntos. Foi um pouquinho depois, né? No mesmo ano, a Imprel foi fundada um pouquinho depois. Mas uma coisa, um fato curioso que eu vivi na época, quando eu entrei lá como estagiário na Imprel, comecei lá a vida na Imprel, foi onde eu me apaixonei pela tecnologia da informação. Até então, eu achava que isso era coisa, eu estava completamente fora desse mundo e achava que não existia ainda computador no Brasil, né? Até que cheguei lá na Imprel, tinha aqueles terminais da IBM, o pessoal já trabalhando ali, eu digo, poxa, isso em 84, né? A gente não tinha acesso a computadores. Mas o fato curioso que eu acho é que, na época, a maioria dos analistas de sistemas lá da Imprel tinham vindo do CETEP. Tinham sido analistas do CETEP e estavam lá, né? O caso de Beto, de Alex, de vários outros que tinham sido do CETEP. Então, achei isso uma coisa interessante, quer dizer, formou o quadro a partir de um quadro que era do CETEP. Então, um fato que eu acho que é interessante, a gente, quer dizer, as instituições sempre foram irmãs. Depois a gente saiu da Imprel e foi um monte de gente que foi para o Banorte, foi todo para o CETEP. Então, realimentou o quadro lá do CETEP, pessoas vindas da Imprel. Então, isso é uma coisa que mostra que as duas instituições sempre andaram muito próximas, né? Inclusive, eu passei um ano como estagiário, um ano como contratado na Imprel e tenho muitos amigos na Imprel desde aquela época. A Imprel, ela completa o aniversário, vamos dizer assim, né, no dia 9 de dezembro. Isso foi em 1969. Mas ela tem ainda um tempo pregresso. Em 1963, existia dentro da Secretaria de Finanças da Prefeitura uma divisão, chamada Divisão de Mecanização da Secretaria de Finanças. Isso foi a origem da Imprel. Então, na realidade, o que se fazia nessa divisão de mecanização, naquela época, era o processamento, né, de folha de pagamento e a parte de arrecadação tributária, né, e de contabilidade. E em 1969, eu acho que por iniciativa de Liberato Costa Júnior, era o vereador na ocasião, que foi vereador durante vários outros mandatos, né? Acho que 9 mandatos. Até quase a sua partida, né? Então, Liberato, ele, por iniciativa dele, conduziu aquela divisão de mecanização para uma empresa pública, né, em 9 de dezembro de 69. E de lá para cá, né, são 50 anos de empresa e a gente está com uma surpresa aí para esse ano, né? A gente, completando 50 anos, nós estamos com a iniciativa de trazer a Imprel, né, para o Porto Digital, para o território do Porto Digital. Então, estamos com esse projeto. Legal. Então, é possível que até o final do ano a gente esteja mudando de endereço mais uma vez, né, para o seu quarto endereço, aqui no Porto Digital, pertinho. Vamos embarcar, vamos dizer assim, de uma vez por todas, apesar da Prefeitura, que é a nossa mãe, vamos dizer assim, ela já está no ambiente do Porto Digital, mas a empresa como um todo, os 296 funcionários, né, vamos aportar aqui. Acredito que essa semente da computação, da informática, que inicialmente a informática do processamento de dados, veio com o CETEP, que era um centro, né? Não era necessariamente um CPD, ele queria um Centro de Tecnologia de Pernambuco. Então, desde o início, tinha essa preocupação de associar a tecnologia a um negócio. Nós tínhamos um grande data center, que eu chamo de data center, era um grande CPD. Nós tivemos quase 1.000 funcionários, 800 no início. Tinha 200 só na área de produção. Vocês não têm ideia do que era, assim, uma parede imensa, né, com uns 10 unidades de fita. Não sei se já viram. Você lembra aqueles filmes antigos que via aquelas unidades de fita rodando? Todo mundo só mostrava aquilo. Porque o computador era uma caixa, né, preta, uma máquina fechada, uma caixa. E a gente usava os terminais para poder interagir com aquela máquina, que a gente chamava de terminais, que era um visor. No início era com cartão perfurado. Eu não vou dizer porque eu sou mais antigo, mas eu peguei assim, você tinha que colocar um conjunto de cartão. Cada cartão era uma instrução, né, uma linha de instrução. Você colocava numa caixinha, a máquina lia, ela endereçava e ia para a parte de processamento.
E em outro ponto, ela lia essas fitas, essas unidades de fita, que elas vinham de documentos, que eram formulários, por exemplo, o cadastro de todos os usuários da CELP, o cadastro do Detran, o cadastro da Compesa, né? Do contribuinte. Então, você lia isso separadamente do que está aqui no computador, você via claramente ali os dados e aqui o processamento. E lá era muito grande, era muito bonito, e eu acho que foi assim, o berço de toda do pessoal que foi para o Banorte, do pessoal que foi para o Bandep, de todos os colegas que hoje estão atuando em área de TI em Pernambuco, que são essas empresas que eu cito, e também da Imprel, nasceram assim, foram formados, tiveram um mínimo de formação nesse ambiente inicial que foi lá, eu acho que dos mainframes, né? Dos computadores de grande porte, não existia ainda o PC. Isso. Uma coisa interessante você citou aí, eu vou só destacar, como o analista de sistemas e o programador, eles eram intrinsecamente misturados com a área de negócio, né? A gente participava da definição de como iria funcionar aquele fluxo de processo dentro da prefeitura, dentro do estado, né? A gente participava muito disso, porque tinha que ser a junção das duas coisas. A gente sabia o que é que podia utilizar de tecnologia e o usuário lá dizia a necessidade dele. O negócio mais a tecnologia sempre foi uma coisa muito interligada, né? Hoje com essa ideia de ser uma engenharia de software, aí já que ele falou nisso, né? Vem a ideia da engenharia de software, você fazer um projeto muito sofisticado, muito correto, vamos dizer assim, muito detalhado, com requisitos todos, né? Virou uma peça de engenharia, né? Você determinar tudo, você define dado, define regra de negócio, define interface, define segurança, define várias camadas que precisam para um software funcionar. Antes a gente discutia junto. A gente fazia um pouco disso tudo, né? E às vezes o programador ele influenciava, não faz assim não, porque isso vai dar problema de desempenho, problema de performance. Hoje você manda o requisito lá para uma fábrica de software, lá não sei aonde, ele não sabe nem o que ele está desenvolvendo às vezes, né? O grande desafio nosso é manter o legado e constituir um modelo de negócio que pudesse agregar nova tecnologia de forma mais ágil e rápida, sem, né, você comprometer os acordos e os contratos anteriores, porque a gente não pode simplesmente mudar tudo. Eu não posso chegar como essas empresas fazem. Vou mudar a empresa total aqui agora, vamos fazer um novo modelo de negócio. Não existe, porque não é um desejo de regra de negócio. São questões legais que a gente tem que cumprir. Esse é um grande desafio. Eu acho que o início mesmo da computação governamental, né, ela se deveu por essa questão dos custos, né? Você não tinha capacidade nas empresas médias ou pequenas de ter computadores. Então, os primeiros computadores, eles partiram realmente das áreas de governo, né, principalmente capitais, né, e governos estaduais, dos grandes bancos, né, nos grandes grupos privados, né, e era a única forma de se fazer realmente, né, até por custo mesmo, pela questão custo. E ao longo dos anos isso aí foi se modificando, né? A grande modificação realmente foi com o advento da microinformática, do downsizing, né, do famoso downsizing, que começou a viabilizar que pequenas empresas, até profissionais mesmo liberais, começassem a desenvolver produtos com autonomia, de forma a oferecer a empresas maiores. E aí houve uma ruptura grande, né? Houve uma explosão, vamos dizer assim, de profissionais que trabalham nessa área de TI, de tecnologia da informação, uma explosão de produtos também, e as empresas públicas tiveram que se adaptar, né? Por dois motivos. Primeiro, porque já tinha uma certa concorrência do mercado externo, né? O cliente interno já via soluções sendo propostas pelo próprio mercado, ao invés da exclusividade da empresa de tecnologia da informação. Então, esse papel ele foi, pouco a pouco, se aperfeiçoando. No caso do CETEP e da sucessora que foi a FISEP, né? Ele teve como passo seguinte uma agência reguladora, né? Quase uma agência reguladora. Uma agência executiva, né? Executiva de tecnologia da informação, né? A Imprel não deu esse passo. E hoje, qual é o papel das organizações públicas de TI, né? Qual é o papel? É manter a continuidade do negócio.
né? A gente tem vários casos de algumas secretarias que se arvoram a contratar uma fábrica de software ou contratar um software e que, com mudanças de gestão na secretaria ou na empresa, porque aí você tem que relicitar e tudo mais, se perde aquele software, se perde aquele sistema e perde todo o investimento, perde todo o legado. A gente tem vários casos que a gente tem que intervir, o gestor de negócio muda e não tem um técnico que é do quadro, que entenda daquela tecnologia e daquele sistema para manter ele funcionando. Então, isso é uma coisa que a gente identificou muito e hoje é a grande necessidade de ter estruturas dentro do governo, no caso a ATI, a Imprel, até a Imprel tem um modelo um pouquinho diferente da ATI, mas já está migrando para ser muito essa parte da gestão e contratar a operação, vamos dizer assim, a parte mais operacional do desenvolvimento e da operação, mas o que eu destaco é a necessidade de ter essa, eu chamo de uma capa técnica que faz com que dê continuidade no negócio. Agora, porque o governo não pode parar, né? Então o papel realmente, com o tempo, o papel da entidade pública, vamos dizer assim, né, de tecnologia da informação, ele muda, né? Antigamente se fazia tudo, né? Há quem defenda que não se faça nada, que só se gerencie, né? Então esses limites, né, ainda está em ebulição e ainda está em discussão, sobretudo sobre o modelo regulatório, né? Porque diferentemente da empresa privada, né, que pode fazer tudo que não é proibido, o ente público, ele só pode fazer aquilo que é regulado e permitido e atribuído por lei. Eu acho que tem um papel muito grande, eu acho que tanto da Agência de Tecnologia, do Governo do Estado, né, e uma corresponsabilidade, vamos dizer assim, da Imprel também, enquanto empresa pública da capital do Estado de Pernambuco, de algum momento fomentar, né, uma coisa que seja mais viável para os pequenos municípios. Porque a solução que o mercado dá, ela economicamente não é viável. Não é viável, porque cada empresa tem o seu nicho específico, ela não tem uma solução 100% completa, e quando você junta esses pequenos todos e oferece para o município, simplesmente economicamente é inviável. Você não pode condenar os municípios pequenos a não ter tecnologia. Então é um papel fundamental que eu acho que a área de governo, sobretudo as grandes empresas públicas e agências de tecnologia, podem oferecer. Então, eu queria agregar isso, o desafio de empresas como a nossa, principalmente estadual, em nível estadual, é que, eu ia comentar isso, a interiorização. Nossos órgãos, eles atuam daqui da capital até Petrolina, né? 700 quilômetros. Nós temos hoje 300 pontos de governo, né? Endereços. São 3.300, assim, são, eu ia dizer assim, nós chegamos hoje, né, com a rede a 300 localidades, são 165 municípios, mas tem localidades. Por exemplo, você está em Ipujuca, aí você tem Porto de Galinha, Nossa Senhora do Ó, né? Então você não conta só por município. Aí você tem um município como Caruaru, que tem 200 unidades de governo ali dentro, delegacia, batalhão, escolas, IPA, e lá vai. E a gente, quando pensa em colocar uma regra nova de negócio, um sistema, um modelo novo de trabalho, a gente tem que pensar no todo. Não só a solução. Às vezes a empresa privada, ela olha a solução, o modelo e diz assim, eu vou te vender um software que vai ser muito bom para isso. Aí ela diz assim, ele só custa X, né? Bem, assim, tá até razoável, assim, factível. Mas quando a gente pensa, vamos implantar agora a implantação, que é outra fase, que é muito relevante no papel da gente. Porque não adianta a empresa privada ela chegar com um grande software e ela não consegue implantar na descentralização, na interiorização, na diversificação que nós temos. Eu tenho uma frase que eu digo muito, nós somos governo, mas nós temos muitas carteiras. Faço o exemplo disso de banco. Você tem uma característica, eu sou banco, mas o banco tem uma carteira. No caso da gente, que é estadual, nós atuamos com, desde gestão, fazenda, planejamento, aí, e desenvolvimento, quando vamos chamar assim, administração. Aí você vai para as pontas com defesa social, que é um mundo, educação, que é outra carteira. Então, são grupos de negócios que a gente também. Então, eu acho que o papel e o desafio da empresa de tecnologia é ela
conhecer esse universo e conseguir distribuir, balancear para dar esse equilíbrio. A gente lutou muito, querendo inovar, usando o ecossistema, mas a lei segurava a gente, não permitia que a gente fizesse. E quando a gente se arvorava a fazer uma coisa um pouco mais audaciosa, depois vinha o Tribunal de Contas e a gente tinha que responder por aquilo, porque a inovação tem vou fechando aqui minha participação nesse tema, a inovação tem um aspecto que tem um risco. Para você inovar, você arrisca, você bota um dinheiro ali, um esforço para uma solução que pode não vir. Ela pode vir maravilhosa e resolver o problema e economizar bastante do governo e aumentar a amplitude dos serviços do governo, mas, por outro lado, ela pode não dar certo, não chegar a uma solução viável e aí tudo que foi investido naquilo é perdido. Então, a visão anterior era dos órgãos de controle era que se eu colocar um dinheiro e não tiver o retorno, eu estou gastando dinheiro público e só que ninguém vai poder inovar, ninguém vai poder melhorar o governo se não tiver esse risco. Então, esse acho que é o aspecto que vai facilitar mais agora a gente se aproximar mais. Do meu ponto de vista, a relação com o ecossistema ela é necessária, né? Não existe informática pública, né? A área de tecnologia da informação sem essa comunicação, né, entre o interno e o externo. Isso seja na área privada e eu acho que, sobretudo, na área pública também. E aí a gente tem algumas vertentes. Você tem o ecossistema com vários atores, né? Você tem um ator que é o próprio cidadão, né? A nossa relação com o cidadão. Então, atualmente, ela está sendo mais franca, né? Sob o ponto de vista do uso da tecnologia para fazer essa relação. Você tem hoje leis de abertura de dados, né? Você tem sites relacionados a dados abertos, portais de transparência, né? Que é uma função, sobretudo da área de tecnologia, apesar de capitaneada pelos órgãos internos de controle, né? Do governo, mas você usa a tecnologia para ganhar escala, né? Então, a relação com o cidadão hoje se dá nas empresas privadas, né, já através, usando tecnologia já consolidada há muitos anos, né, e muito premente agora na área pública, né. Então você está começando a ter aplicativos, né, quer dizer, os governos estaduais, os governos municipais, eles estão se relacionando com o cidadão através de seus aplicativos. E aí há uma necessidade, que é uma iniciativa que está sendo pautada já há alguns anos, que eu acho que está no ponto de acontecer, que é a identificação digital do cidadão. No momento que a gente tiver a identificação digital do cidadão, isso estiver consolidado, né, universalmente, estamos falando de União, Estado e municípios, né, a gente vai ter uma relação digital com o cidadão muito mais intensa, né, tanto na solicitação de serviços, como na sua própria identificação. Estamos resolvendo isso, você vai poder aproveitar. Excelente. Vamos fazer esse bate-bola aí. O futuro próximo, na minha visão, é haver uma interação mais forte com as GovTechs. Por quê? O que é que a gente falou no começo? Que as empresas privadas, quando iam prestar um serviço ao governo e oferecer um produto ao governo, ela não conhecia o negócio de governo. Então, tinha uma dificuldade de encaixar aquele produto no governo. As GovTechs ou vão concorrer ou vão ser o maior aliado das TIs governamentais, das agências governamentais, da empresa governamental. Se trabalhar junto, acho que o potencial é de realmente a gente trazer uma grande evolução ao governo. Eu acho que, só para completar, eu acho que o grande empecilho hoje que a gente tem grave é que o governo ainda, as pessoas que estão no governo, que não estão relacionadas, não estão acompanhando a questão da tecnologia, ainda não despertaram para a importância do dado, o valor do dado e da informação, que as empresas privadas já despertaram. Então, a gente hoje tem qualidade de dados muito ruim em governo, porque não há uma preocupação e não está sendo enxergada essa oportunidade de transformar as informações que o governo detém em grandes produtos, em grandes serviços à população e em grandes fontes de recursos, inclusive para o próprio governo. Então, acho que esse é o futuro agora. A gente está vivendo
transição, onde a gente vai trabalhar essa questão das GovTechs e vai trabalhar essa questão de haver uma consciência maior dentro do governo da importância do uso da tecnologia e da informação. A gente, quando fala TI, as pessoas só ouvem o T, não ouvem o I, né? E até eu não gosto muito de usar esse termo TI, porque só se ouve o T, não ouve o I da informação. E eu acho que o grande tchan é a informação, a tecnologia da informação. Quer dizer, não é a tecnologia, é a tecnologia da informação. Isso é que a gente tem que criar uma consciência maior no governo, uma capacitação melhor dos próprios gestores e dos próprios o corpo operacional do governo, né? Eu imagino que essa relação das GovTechs, né, com as estruturas de tecnologia dos governos, elas vão amadurecer. Então eu vejo uma sinergia muito grande no futuro, né? O próprio governo, ao invés de propor a solução pronta e acabada para os seus clientes internos, que seriam as secretarias, né, e órgãos governamentais, essas estruturas de tecnologia dos governos funcionar como uma espécie de meio. Ele tem um conjunto de cadastros bem definidos, cadastros imobiliários, cadastro do cidadão, a identificação do cidadão, o cadastro civil, o cadastro de escolas, o cadastro de alunos, né? Ou seja, você começar a interoperar a estrutura governamental com as GovTechs. Você não precisa prover a solução completa. Você precisa ter o controle desses cadastros, criar camadas de interface, as famosas APIs, e você prover essas APIs e disponibiliza essas APIs para as GovTechs fazerem as suas soluções, né? E dessa forma as soluções entre elas serão integradas e garantidas pela própria atuação da TI governamental. Então eu acho que isso é uma evolução, eu acho que a gente deve buscar isso, tanto o mercado, né, deve estar disposto a fazer esse tipo de interação, quanto o governo também, entre as esferas inclusive, começar a interagir através de APIs, disponibilizando seus cadastros, disponibilizando os seus serviços e funcionando não como um solucionador e provedor de soluções, mas como de serviços intermediários. O desafio da informação, de usar bem a informação, é prover a informação com qualidade, permitir interoperabilidade, assegurando que os dados estão, assim, com sua acessibilidade garantida para não ter nenhum vazamento, porque isso é um papel nosso. Porque o governo, às vezes, processa a informação, tem muito dado, mas ele não tem noção do valor agregado que tem aquelas informações. E usando esses novos conhecimentos, especificamente nesses motores, né, que tem por aí, que a gente vai poder processar a informação e dar coisas melhores, oferecer serviços melhores, serviços bem específicos.